Amados do Senhor Jesus, nós estamos aqui na presença de Deus, em nome de Jesus, para mais um dia da videoaula da Escola Bíblica Dominical EBD em Casa. Em nome de Jesus, é um prazer falar com os meus irmãos em Cristo. Nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor sobre o primeiro livro de Reis, capítulo 20, que fala sobre a guerra entre Acabe e Haddad, Ben-Hadad, rei da Síria. E eu conto com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda para falar somente aquilo que tu queres que eu fale, com a interpretação vinda do trono da graça de Deus, com a inspiração que vem do Senhor. Oh, meu Pai, vem dar a aula para nós, em nome de Jesus. Aguça os nossos ouvidos espirituais, para que entendamos a Tua palavra e venhamos a pôr por prática em nossas vidas. Porque esse episódio de Acabe e Ben-Hadad é um pedaço da graça de Deus que, mostrando-se a Acabe, como mesmo ele sendo um idólatra, que permitiu que Jezabel corresse atrás de Elias, que permitiu a idolatria em Israel, permitiu maldades que Jezabel fazia. Mesmo assim, Deus, demonstrando a sua graça sobre ele, Deus deu 2 livramentos de guerra, ajudou ele e seus exércitos nas guerras, o ajudou nas guerras contra o rei da Síria, o fez vencer. Mas, mais uma vez, Acabe agiu precipitadamente, se deixou ser enganado pela lábia de um homem falso, que é Ben-Hadad, se deixou ser enganado, não teve ouvidos para ouvir e coração para obedecer à voz do Espírito Santo, falando pelos profetas, e poupou a vida de Haddad. E aí foi ter que pagar depois. Que isso sirva de lição para nós, para que a gente, de igual modo, esteja com nossos ouvidos apurados, estejamos com nossos ouvidos apurados para ouvir a voz do Senhor e só fazer aquilo que verdadeiramente Ele mandar. Não poupar o inimigo, quer dizer, não, hoje em dia, não aceitar palavras contrárias à vontade de Deus em nossa mente. Esse episódio de Acabe com Ben-Hadad nos revela isso, para que a gente aprenda a não poupar o inimigo. O que é não poupar o inimigo? Não poupar a vida do inimigo que afronta a Deus, é não concordar com o sistema mundano, é não concordar com as coisas desse mundo, é não se igualar às coisas desse mundo, dizendo, é meu irmão, você é meu irmão quando a pessoa está fazendo tudo errado, quando a pessoa está blasfemando do Senhor. É amá-lo, porém não acompanhar no que a pessoa faz de errado, e não poupar o inimigo também, a vida do inimigo, é não deixar os ninhos de Satanás, as vozes de Satanás, serem mais fortes do que a voz do Espírito Santo dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Que a gente tenha ouvido sempre ouvir a voz do Espírito e que a gente venha ter o discernimento do Espírito Santo para repelir as vozes do diabo, ou então as ciladas de Satanás que ele põe na nossa vida, as decisões que teremos que tomar, que tudo seja de acordo com a voz do Espírito Santo, não a voz do diabo, não a voz mundana também, a voz do que o mundo faria no nosso lugar, mas devemos atender a voz do que o Senhor Jesus faria no nosso lugar. Em nome de Jesus. Vamos então, eu vou botar a Bíblia em áudio com Cid Moreira, que interpreta muito bem, ele interpreta muito bem a palavra de Deus, e é como se fosse um audiodrama, Lembra das novelas do rádio, que existia? Agora nós temos a Bíblia em áudio. Vamos ver. Capítulo 20, do primeiro livro de Reis.
Primeiro livro dos Reis, capítulo 20. O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por 32 outros reis, com seus cavalos e carros, subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade e disseram a Acabe, rei de Israel: O rei Ben-Hadad exige que o senhor entregue a ele a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos mais fortes. Diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo. Eu e tudo o que tem somos dele. Então, Haddad foi com 32 reis, eu esqueci de escrever aqui. E ele falando isso tudo para Acabe, ele foi atrevido, arrogante, né? Blasfemador, afrontou mesmo o exército do Deus vivo, né? E Acabe ficou com medo, se subjugou a ele. Talvez ele pensou, pode ser dele, ele pode achar que é dele, né? Ele pode ser dele, pode achar que é dele, mas está comigo? Está tudo comigo aqui? Não tem problema. Né? Ele deve ter pensado, ele dizer que é dele é uma coisa, mas não tem problema, não. Né? É assim que a gente às vezes pensa, não tem problema, né, fazer isso, não tem problema fazer aquilo, não tem nada demais, ele está com boa intenção, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Vamos continuar. Mais tarde, os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad. Era o seguinte: Eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. No entanto, amanhã, a esta hora, eu vou mandar os meus servidores e eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores. Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor. Então o rei Acabe reuniu todas as autoridades do país e disse: Vocês estão vendo como esse homem está querendo nos arruinar? Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro. E eu concordei. As autoridades e o povo responderam: Não dê atenção a ele. Não entregue nada. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo que ele pediu da primeira vez. Porém, não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta. Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros. Eles levaram a seguinte mensagem: Que os deuses me matem se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande que, se cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. O rei Acabe respondeu: Digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha, e não antes. Então, ele falou essa palavra aqui, ó, essa frase. Não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se distingue, né? Aquele que... É que eu tô meio ruim aqui, gente, não sou muito boa de sublinhar, não. Vitorioso se distingue, né? Não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se distingue, certo? Ele quis dizer com isso, né? Deixa eu apagar aqui rapidinho, que tá muito feio, né? Peraí, rapidinho. Ele quis dizer com isso que o final da batalha, o final, né, é que mostra quem ganha, o final da batalha. Isto é, não cantar vitória
Não cante vitória antes de vencer, né? Não cante vitória. Não é bom cantar vitória antes de vencer, certo? Não é bom cantar vitória antes de vencer. Devemos esperar o final, certo? Então, vamos continuar? Ben-Hadad recebeu uma resposta de Acabe, enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem, a fim de atacar a cidade. E eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e lhe disse: O Senhor Deus diz o seguinte: você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você. E então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Quem vai comandar o ataque? O Senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos é que devem fazer isso. Quem vai comandar a força principal? O Senhor, ó rei. Então o rei mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232. Aí o rei convocou o exército israelita, que tinha 7.000 homens. O ataque começou ao meio-dia, quando Ben-Hadad e os seus 32 aliados estavam se embebedando nas suas barracas. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ele ordenou: Prendam vivos desses soldados. Quer tenham vindo para lutar, quer tenham vindo pedir paz. Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro, seguidos pelo exército israelita, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram, e os israelitas os perseguiram, mas Ben-Hadad escapou a cavalo, junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: Então, nós vimos, né, que aí Ben-Hadad recebeu esse aviso, ordenou a batalha, um profeta falou com Acabe que ele o faria vencer, para mostrar que ele é o Senhor, né? Mostrando, olha, Acabe, eu sou o Deus verdadeiro, mais uma vez, né, dando a mostra para Acabe. É assim que Deus faz conosco. Ele sempre nos mostra, ele se revela a nós através de coisas que acontecem em nossa vida, através de pessoas que chegam até nós para falar, né? Tenhamos ouvidos para ouvir quem é o verdadeiro Deus, o que faz o verdadeiro Deus em nossas vidas, né? E aí Deus prometeu e cumpriu. Ao meio-dia, Ben-Hadad estava embriagado com seus 32 reis, né? E aí foram feridos, atacados mesmo pelos moços. Esses moços aqui, eles nem eram treinados para a guerra, eles eram moços, né, dos chefes das tribos, das províncias, e matou a todos, né? Ben-Hadad fugiu a cavalo com alguns dos seus. Vamos continuar, gente. Volte, fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a 1 ano o rei da Síria vai atacar de novo. Uns oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses das montanhas. E foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra eles em lugares planos,
seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os 32 reis do comando e ponha capitães no lugar deles. Depois, forme um exército tão grande quanto aquele que o Senhor perdeu, e com o mesmo número de cavalos e carros. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos, e certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. Um ano depois, ele convocou os seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca, a fim de atacar os israelitas. Estes haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos. Eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad e acamparam em 2 grupos, de frente para os sírios. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras, comparados com os sírios, que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: O que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso, eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio. E assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Durante 7 dias, os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente, uns para os outros. No 7º dia, começou a batalha, e os israelitas, num só dia, mataram 100.000 sírios. O resto fugiu e entrou na cidade de Afeca, e as muralhas da cidade caíram em cima de 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu e entrou na cidade e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então, gente, então nós vimos isso, né? Que um profeta, né, voltou e falou: olha, vai acontecer, você se prepare, se prepare. Então, o que nós podemos ter com isso de aviso para nós? Após a gente vencer uma batalha com Satanás na nossa vida, alguma circunstância ruim na nossa vida, a gente não pode descansar. Pronto, acabou. Agora vou ser sempre feliz, nunca mais vai acontecer nada. Não podemos pensar assim. Temos que continuar nos preparando para o que vem, sempre estarmos como soldados. O apóstolo Paulo fala na epístola de Timóteo assim, que esteja sempre preparado, nós como um bom soldado de Cristo, porque um soldado, ele procura satisfazer aquele que o arregimentou. Então, estejamos sempre como um bom soldado de Cristo, pronto, preparados para o que vier. Sempre preparados para o que vier. Nunca devemos achar que está tudo bem. Não, agora não vai acontecer nada. A gente precisa vigiar. Vigiar como? Em oração, em busca a Deus, nos santificando, buscando a Deus mesmo, lendo a palavra do Senhor, ajudando as pessoas, não deixando de congregar, né? Precisamos disso, precisamos manter a chama viva do Espírito Santo dentro de nós, né? Porque o inimigo não desiste, conforme o rei da Síria, que depois de um ano ele veio contra a Israel, né? Porque eles pensaram, o Deus dos israelitas é Deus dos montes, né? Vamos lutar contra ele nas planícies, né? Só que aí botaram rei, ao invés de reis para chefiar os exércitos, botaram capitães, né? E não reis, né? E depois de um ano, certinho que o profeta disse, eles foram para Afeca. Afeca era uma fortaleza, era uma cidade de fortaleza, para pelejar contra Israel, né? Pelejar contra Israel. Aí veio um homem de Deus, não se sabe se é o mesmo profeta de antes, para falar que Deus mais uma vez entregaria os sírios na mão de Acabe.
para mostrar que ele é Deus, tanto dos montes quanto dos vales, para mostrar, olha, vocês estão vendo, eu sou Deus, eu sou Deus. Né? Mais uma vez mostrando quem é ele. Deus está sempre nos revelando. Então travou-se a batalha, né? E realmente, conforme Deus prometeu, eles venceram, Israel venceu com os 100 mil sírios, né? Num só dia, mais os 27 que fugiram para a Feca, eles fizeram cair o muro sobre esses 27 mil, certo? E Ben-Hadad fugiu. Vamos continuar então, gente, vamos continuar. Vou botar aqui. Ben-Hadad também fugiu e entrou na cidade e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então seus oficiais lhe disseram: Nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos. Por isso, vamos falar com o rei de Israel. Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas ao pescoço. Talvez, assim, ele não mate o Ciro. Então eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro na cintura e cordas no pescoço e foram falar com Acabe. Eles disseram: O seu escravo Ben-Hadad pede que o senhor não mande matá-lo. O que fazer quando estiver em casa no pede? Fazer hoje. Desculpa, gente, aqui entrou um anúncio aqui na Bíblia em áudio. Então ele ainda está vivo? Ele é como se fosse meu irmão. Os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal. E quando Acabe falou em irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram: Sim, senhor. Ben-Hadad é seu irmão. Tragam Ben-Hadad aqui para mim. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir no carro com ele. E Ben-Hadad lhe disse: Eu vou devolver a você as cidades que meu pai tomou do seu. E, além disso, você poderá pôr um centro comercial em Damasco, como meu pai fez na cidade de Samaria. Se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Viu, gente? Deus deu essa oportunidade de deixar Haddad na mão de Acabe, para não poupar, para o matar. Nós precisamos matar, trazendo para o dia de hoje, precisamos matar. Sabe por que Deus queria que Acabe matasse Haddad? Porque lá na frente Haddad ia tornar a ficar contra Israel, ia tornar a pelejar contra Israel, certo? E ia cada vez mais Israel ficar envolvido com idolatria, certo? E aí, mas Acabe inadvertidamente, né? Ele acreditou, não estava com ouvidos para ouvir, se deixou enganar, né? Pelas cordas, pelo pano de saco, achando que Haddad tinha se arrependido, né? Mas na verdade ele só queria a vida dele, né? Poupar a vida dele, né? Queria ser salvo, né? E ele ainda disse: é meu irmão. A gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado para não chamar de irmão. Assim, a gente deve tratar bem as pessoas, é claro, sempre muito bem, mas às vezes a pessoa é nossa inimiga, quer o mal da gente, quer nos levar para o caminho errado. A gente pode tratá-la muito bem, considerar a pessoa, tratar bem a pessoa, se ela precisar da gente ajudar, porque a gente precisa fazer bem a quem nos quer mal, né? Porém não andar com eles, não fazer o que eles fazem, não copiar os seus feitos, certo? Igual ele botou: não, pode subir no meu carro, vamos embora junto, não, você é meu irmão, né? Quer dizer, você é meu irmão, quer dizer, você é igual a mim, né? A gente precisa, claro, as pessoas são iguais, as pessoas são, assim, de igual valor para Deus, de igual valor para a sociedade. Não temos que ter diferenças entre raças, religiões, não temos que ter preconceito,
Só que não podemos fazer o que as pessoas fazem de errado. Devemos tratá-las bem, com amor, com carinho, considerando se elas precisarem de nós, ajudarmos, não ficar julgando, não ficar falando mal delas para ninguém, não ficar condenando, não fazer mal a elas, mas não copiar, não falar, meu irmão, não copiar o que elas fazem de errado. E, se possível, quando depender de nós, falar a verdade, levá-las para o caminho certo. Certo? É isso. Certo? Mesmo que ele devolveu as coisas na cidade que o pai dele tinha roubado de Israel, deixou que Acabe fizesse um centro comercial em Israel, em Damasco, mesmo assim, ele teria que ter cuidado com essas coisas, né? A gente tem que ver, muitas vezes, o inimigo, ele nos mostra muitas facilidades, às vezes, para que a gente acredite nele. A gente tem que ter cuidado com essas facilidades, com, tipo assim, não tem assim um ditado no mundo, né, um ditado popular que fala assim, quando a esmola é muita, o santo desconfia, né? Não tem? Então, é isso mais ou menos, tá bom, gente? Mas vamos continuar a nossa aula. Espera aí só um pouquinho. Ele o deixou ir embora. Por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo de profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco, mas o outro não quis bater nele. E por isso o profeta disse: Você desobedeceu a ordem do Senhor. Por isso, logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. Então, Gente, aí esse profeta, esse discípulo do profeta que pediu ao companheiro que o esmurrasse, o primeiro companheiro, ele pediu mandado por Deus, certo? Mandado por Deus. Esse companheiro não quis dar um murro nele, né? Não quis. Eu também, no lugar desse companheiro dele, eu não daria um murro nele, à toa, sem mais nem menos. E até que me avance em mim, eu não procuro bater, eu procuro sair de perto, mas eu não procuro bater, né? Ainda mais do nada, se é meu companheiro, né? Eu não vou bater, eu não iria bater. E esse profeta, ele mesmo fazendo a vontade de Deus, ele maldisse o companheiro dele. Maldisse, desejou que um leão o apanhasse e o matasse. A gente não deve fazer isso, não deve maldizer. Naquele tempo era cultura, né, de Israel e daqueles povos, maldizer a pessoa quando a pessoa não fazia o que o outro queria. Hoje em dia não podemos maldizer ninguém, né? Não é também ser radical, né? Não é meu irmão, não faz igual a mim, não é igual a mim, não faz o que eu faço, então eu maldizer a pessoa, querer que ela morra, querer que algo de ruim aconteça com ela. Não pode, gente, de jeito nenhum. É continuar tratando, se ela não faz o que você faz, se ela não faz o que você pede, se ela não está concorrendo, andando de acordo contigo, ela continua sendo pessoa criada por Deus, ela tem valor diante de Deus, ela tem valor diante dos homens, na sociedade, no mundo, só que não devemos desejar mal para ela, não devemos nos igualar a fazer o que ela fizer de errado, igual eu repito, mas também não fazer mal, nem desejar mal, nem sequer desejar, nem sequer maldizer, certo? Não devemos maldizer ninguém, só porque não é igual a nós, só porque não faz o que nós estamos pedindo. Não devemos concordar de andar juntos e fazer o que está de errado, mas também não devemos maldizer
e desejar o mal. Com certeza esse profeta lá na frente vai colher, porque está escrito em Colossenses 3:25, aquele que faz injustiça receberá a injustiça de volta, e nisso não há acepção de pessoas, quer dizer, não há acepção de pessoas, ou seja rico, ou seja pobre, ou seja de raças diferentes, ou seja de etnias diferentes, ou seja de culturas diferentes, de religiões diferentes, ou seja de um é rico, o outro é pobre, um é líder, o outro é liderado, um é famoso, o outro é sem fama. Não devemos fazer, não existe acepção de pessoas para pagar, buscando a Deus ou não buscando, buscando a Deus, vivendo uma vida reta com Deus. Se você fizer injustiça, você vai colher a injustiça de volta, certo? E nisso não há acepção de pessoas, é o que diz a palavra, e a palavra de Deus, ela é verdadeira, certo? Vamos continuar aqui. Aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse: Dê um soco em mim. E ele lhe deu um soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse por ali. Quando o rei ia passando, o profeta o chamou com um grito: Ei! Eu estava lutando na batalha quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse: tome conta deste homem. Se ele escapar, você pagará com a vida ou então pagará uma multa de 35 quilos de prata. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas e o homem escapou. O rei respondeu: Esse é seu castigo. Foi você mesmo quem deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto, e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. Então ele disse ao rei: Esta é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida. E o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Então o rei voltou aborrecido e com raiva para sua casa em Samaria. Então, gente, então é isso que ocorre, certo, gente? Quando a gente não obedece ao rei, não obedece ao rei Jesus, certo? O discípulo dos profetas, ele se fingiu, né? Ele se fingiu de um soldado e contou para Acabe que tinha deixado fugir um inimigo e que a sentença de quem deixasse fugir o inimigo seria pagar com a vida ou com 35 quilos de prata. Aí Acabe disse para ele: você mesmo está falando a sua sentença, eu não vou te poupar não. Quer dizer, você vai ser morto. Aí ele pegou, tirou o disfarce dele, se mostrou que era um profeta, se mostrou a Acabe, né? E disse que essa era a sentença de Acabe também, porque ele deixou fugir o inimigo, ele deixou que Ben-Hadad vivesse quando Deus tinha ordenado que ele morresse, após dar duas oportunidades de livramentos e de vitórias a Israel. Ele teria que entender quem é o verdadeiro Deus e obedecer esse verdadeiro Deus. Assim também nós, viu, gente? Eu termino essa aula em nome de Jesus, agradecendo a vocês pelo apoio, por poder verem essa aula e pedindo a vocês ficarem atentos para que o inimigo não engane vocês, dizendo que estão arrependidos e leve vocês a fazer aquilo que está errado,
diante de Deus, né? E se poupar a vida do inimigo aqui é deixar que o inimigo fale a nossa mente, viva na nossa vida, tome o domínio da nossa vida nas nossas ações. Precisamos ter cuidado com isso. Em nome de Jesus, não poupar a vida do inimigo, é não deixar que o Satanás e o mundo, né, o sistema mundano, as coisas erradas, dominem a nossa vida. Devemos ser separados para Deus, viver em santidade, certo? Pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, não nas que são daqui da terra. Amém, gente? Uma boa aula para vocês, que Deus os abençoe, uma ótima semana e até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigada pela atenção. Que Deus os abençoe em o nome de Jesus. Amém.